Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando aqui na Bíblia em ordem cronológica. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 8 de Atos, a partir do versículo 27. Lembrando que Filipe, ele havia pregado aos samaritanos e agora o Espírito Santo levou a falar com um homem. E nós vamos dar continuidade a essa leitura. Mas como sempre peço, dê o seu joia, partilhe esse vídeo e vamos pedir a direção de Deus. Meu Pai, eu peço que a Tua palavra seja a água que nos purifica, seja o alimento que nos fortalece, a coragem que precisamos para nos manter firmes e de pé até o fim. Fale conosco, eu peço isso, Senhor. Amém. 27, do capítulo 8 de Atos. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E sabemos que o profeta Isaías, lá no capítulo 53, ele fala a respeito da morte de uma pessoa que morreu por nós, pelos nossos pecados. Ele estava lendo exatamente isso, não sabia de quem se tratava. 29, disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que o subisse com ele e se assentasse. O comentário diz, o eunuco, alto oficial do reino da Etiópia, havia viajado cerca de 300 quilômetros até Jerusalém a fim de adorar a Deus, mas na viagem de volta, quando lia um trecho do livro de Isaías, 53, confessou a Filipe que não sabia a quem o profeta se referia. Note que ele havia ido adorar ao Altíssimo, mas saiu de Jerusalém sem realmente conhecê-lo. Porém, o Espírito Santo sabia da sinceridade, do interesse daquele homem em entender a sua palavra. Por isso, usou a Filipe para orientá-lo acerca do Messias, de quem o profeta Isaías falava. Da mesma forma, muitas pessoas dentro das igrejas louvando a Deus, mas ainda não o conhecem nem compreendem a sua palavra. É preciso haver um desejo profundo e uma busca incessante e sincera ao Senhor Jesus para que ele se revele, assim como se revelou ao eunuco. Então, Deus estava usando a Filipe para poder salvar aquele eunuco. Ele veio adorar a Deus, mas saiu voltando para sua terra novamente vazio. E às vezes a pessoa ela vai numa festa em busca da felicidade, entre aspas, sem perceber, em busca de Deus, volta vazio. Vai numa viagem, seja para onde for, volta vazio. E enquanto você buscar nesse mundo o preenchimento desse espaço, você vai continuar vazio e cada vez mais vazio. Porque o espaço vazio que há dentro do ser humano, ele tem o tamanho exato do Espírito Santo. Quando você é preenchido por ele, então a sua vida passa a fazer sentido e você para com essa busca, Por exemplo, eu estava vendo um testemunho de uma senhora que ela era muito ruim com o marido dela era um excelente marido, fazia de tudo para cuidar dela, tratar dela, mas ela falou assim, é como se o meu marido não fosse o marido ideal. É como se ele não fizesse o que eu queria que fizesse. Então ela maltratava demais esse homem, ao ponto de colocar as coisas dele para fora e falar, vai embora dessa casa. E sendo que ele era bom com ela, fazia tudo por ela. Mas ela, era uma busca que ela tinha. Ela falou, nem eu sabia o que eu queria na verdade. Quer dizer, esse vazio. O vazio faz a pessoa tomar atitudes, fazer coisas que depois compromete o futuro dela e o futuro daqueles que estão à volta dela. 32. E o lugar da escritura que li era este, foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. E na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondeu o eunuco a Filipe, dizendo, rogo-te, de quem diz isto o profeta?
de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Por que ele despertou para querer ser batizado? Porque o arrependimento nos leva também a querer sepultar a velha criatura. Então, pelo que Filipe vinha falando para ele, com certeza anunciou o Senhor Jesus, mas também anunciou arrependimento. Então despertou nele um desejo de entregar-se. Aí vem o 37. Disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondeu ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, aqui nesse momento ele confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. 38. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. O comentário: que impede que eu seja batizado? Logo que o eunuco compreendeu a mensagem da salvação, creu. Diante disso, quando viu um lugar com água, desejou imediatamente se batizar. Sua atitude prova que a pessoa que crê nas Sagradas Escrituras não questiona nem perde tempo, mas obedece a elas. Infelizmente, muitos têm sido aqueles que, mesmo ouvindo a palavra de Deus, reiteradas vezes duvidam da sua eficácia e adiam a entrega da sua vida ao Senhor Jesus. A cada convite para se batizar, Deus dá à pessoa oportunidade para se arrepender e recomeçar a sua vida. Porém, a cada recusa, ela mostra que não tem como prioridade a salvação da sua alma e que não está disposta a assumir a sua fé publicamente. O eunuco voltou cheio de alegria para a sua terra por ter recebido a salvação. Contudo, muitos têm retornado tristes para a sua casa após os cultos na igreja por não terem recebido. Então, você não deve se guiar ou manifestar a sua vida através do que você sente, mas pela fé. A fé é a certeza. Então, continue buscando. Faça a sua parte. A nossa parte é meditar nessa palavra e pautar nossa vida de acordo com ela. Então, praticar o que aqui está escrito. Se o eunuco, sendo quem ele era, ele creu em Jesus Cristo e foi batizado, você também será. Nada impede. Se há algo que ainda está impedindo, peça para que o Espírito Santo revele. Ele revela todas as coisas. Atos capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Saulo, ele continuava realmente duro, difícil, porque ele carregava uma grande raiva dos apóstolos e discípulos. 2. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse com alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então, Paulo está realmente decidido a acabar com a igreja, o caminho. O nome aqui até está em letra maiúscula, porque era o nome da igreja naquele tempo. Eles chamavam aquela igreja, ou como eles diziam, seita, como caminho. E o Senhor Jesus se identificou, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é o caminho. Agora, Paulo pede cartas para poder ir até Damasco. Você lembra-se que naquela perseguição que houve, muitas pessoas se dispersaram, e aonde há um discípulo do Senhor Jesus, há multiplicação. Ele multiplica de 1, ele espalha a semente, multiplica para 2, 2 para 4, 4 para 8, e assim vai. Estava havendo uma multiplicação de cristãos agora espalhado por vários outros lugares. Não somente em Jerusalém, mas agora em Damasco e outras áreas. E ele estava indo para lá com muito ódio. Comentário do 1 e 2 diz assim: respirando ainda ameaças e morte. A ira de Saulo contra os cristãos era tão grande que ele não se deu por satisfeito com o que havia feito em Jerusalém. Por isso, dirigiu-se ao sumo sacerdote para lhe pedir cartas a fim de autorizá-lo a ir a Damasco para prender
e fazer retornar a Jerusalém os servos de Deus que havia fugido. De volta à cidade, eles seriam lançados na prisão como criminosos. Veja que a ira do mal contra os fiéis ao Senhor Jesus é antiga, e até hoje homens, mulheres e crianças em várias partes do mundo têm sofrido ameaças, torturas, prisões e mortes por não negarem a sua fé no Salvador. No entanto, muitos hoje, mesmo vivendo em países onde a liberdade religiosa, desistem da fé por motivos banais. E é verdade. Onde nós vemos mais dificuldade, mais lutas, mais pressão, nós vemos pessoas mais fiéis. As lutas, né, elas contribuem para a nossa fidelidade, nossa firmeza na fé. 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O comentário diz: por que me persegues? Qualquer tipo de perseguição movida contra a igreja do Senhor Jesus é feita a ele mesmo, pois ele é o cabeça e a igreja do seu corpo. Efésios 1, 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Continuando o comentário, a caminho de Damasco, Saulo recebeu a revelação que mudaria para sempre a sua vida. A sua conversão foi extraordinária, pois causou uma revolução na pregação do evangelho. No entanto, foi preciso ele cair em terra, ou seja, reconhecer que estava errado nos seus conceitos e se curvar diante da soberania do Senhor Jesus. De igual modo, há pessoas muito orgulhosas por causa da sua posição social, dos seus vastos conhecimentos seculares e bíblicos e do tempo que tem de igreja. No entanto, ainda não se deram conta de que não alcançaram o principal, conhecer verdadeiramente a Deus. Jeremias 9, 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Essa luz era o próprio Senhor Jesus. E veja, ele caindo em terra, né? Imagino que ele estivesse em pé, aquilo chamou tanto atenção, né? A luz vem crescendo, crescendo. Ele com certeza estava ali quando ele ouviu aquela voz, né? Aconteceu mesmo aos discípulos, quando estavam lá no Monte da Transfiguração, Monte Hermon, e eles ouviram a voz de Deus. Nesse caso, ele ouviu a voz do próprio Senhor Jesus, que agora o convocará para essa seara, né? Por que me persegues? Há pessoas que, por exemplo, nós somos cristãos, né? E tem pessoas que sabem que nós somos de Cristo, que somos da igreja, que servimos a Jesus e somos perseguidos por causa disso, pelo fato de assumirmos em que lado nós estamos neste mundo, que é o lado de Deus. Então, nós somos perseguidos. Quem nos persegue está como Paulo, perseguindo a Deus, não a nós. Porque, na verdade, está perseguindo aquele que agora mora, habita dentro de nós. Olha só o 5. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O comentário do 5. Quem és, Senhor? Saulo era fariseu, um dos grupos religiosos mais radicais entre os judeus. Ele estudou com Gamaliel, um dos mestres da lei mais notável da sua época, e foi considerado um aluno exemplar. Embora fosse extremamente zeloso com a lei mosaica, Saulo ainda não havia recebido a revelação da fé. De igual modo, assim como ele desconheceu a voz daquele que o chamava, mesmo tendo profundo conhecimento das Escrituras, muitos são aqueles que, apesar de todo o entendimento teológico que possuem, não são capazes de reconhecer a voz do Espírito Santo. Portanto, de nada adianta conhecer toda a Bíblia e ser um leigo na fé. É mais válido saber pouco e praticar o que sabe do que ser um mestre da lei e, ao mesmo tempo, um ignorante espiritual. Sabe, quem é mais difícil nós conseguirmos levar à libertação são os religiosos.
são aqueles que já pensam saber alguma coisa, são aqueles que quando vamos orientar, eles dizem assim, eu já sei isso, eu já li. Então, essas pessoas são as mais difíceis, porque elas sabem tudo, mas não praticam nada. Então, o que falta? A prática. Se você praticar o que você já sabe da palavra de Deus, né, vai ser excelente. Porque qual é a dinâmica? Essa é a palavra que eu queria usar. Qual é a dinâmica da palavra de Deus? É você ouvir, ver, ler, meditar e praticar. Porque não adianta eu saber de tudo, mas se eu não praticar nada. No 6. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. O comentário, que queres que eu faça? Todo orgulho e toda a prepotência de Saulo caíram por terra diante da magnífica revelação do Filho de Deus. E isso foi visto também nas suas palavras, que não tinham mais o tom de arrogância de antes. Definitivamente, ele já não era aquele homem que fazia prevalecer a sua própria vontade pela força. Pelo contrário, com o espírito humilhado e com o coração contrito, reconheceu a soberania do Senhor Jesus e se rendeu aos seus pés. Para Saulo, já não interessava mais o que ele pensava ou considerava como certo, pois a partir daquele instante as suas razões deixam de existir e o que realmente importava era saber a vontade do Senhor. Por isso, ele não argumentou com o mestre e tampouco se preocupou com o que os sacerdotes, os escribas, os fariseus diriam da sua atitude. Essa é a postura do verdadeiro convertido. Afinal, para ele a vontade de Deus está acima de tudo, ainda que isso contrarie a muitos. Ele que aspirava, né? Revolta, raiva, ódio contra aqueles cristãos, né? Nem sequer queria ouvir falar a respeito de Jesus. Quando aquelas falsas testemunhas falaram contra Estevão, jogaram a capa aos pés dele, ele estava vendo ali a morte de Estevão e o próprio Estevão falando daquele Jesus, né? Talvez dentro dele falando esse homem falando desse falso. Eu não aceito isso, quer dizer, aquela revolta tão grande. E olha quem aparece para ele, né? O próprio Senhor Jesus, que fala com ele, que intervém nesse momento e ele se quebranta. E aí diz assim, né? Os homens que ouviram a voz, mas não viram a luz, porque Deus se revelou somente para Saulo, o Senhor Jesus, né? 8. E Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Comentário, guiado pela mão. Ao ser atingido pela forte luz, Saulo ficou cego. Assim, em vez de entrar em Damasco como um perseguidor, foi guiado como se fosse um prisioneiro de Jesus. Durante os 3 dias em que ficou sem ver, comer e beber, o agora ex-perseguidor dos cristãos buscava entender o seu tão grandioso encontro com o Filho de Deus. Se quando enxergava Saulo se mantinha espiritualmente cego, foi necessário ele ficar cego fisicamente para poder enxergar sua condição espiritual. Saulo necessitava daquele tempo para entender que a pior cegueira não ocorre nos olhos, mas na alma. Em outras palavras, não há cegueira pior que aquela que não deixa a pessoa entender que, em vez de lutar contra a verdade da palavra de Deus, ela deve se submeter aos seus ensinamentos. Segundo Coríntios 13:8, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Em nossos dias nós encontramos pessoas dizendo assim, meus olhos foram abertos, então eu saí daquele lugar, daquela igreja. Ali nós vemos exatamente o contrário. Na verdade, eu um dia estive cego. Cego pelo pecado, cego pelo meu próprio orgulho, pela minha prepotência, pela minha própria religiosidade, pela minha maneira de ser e de me comportar. E eu não pude ver a Deus. Mas digo a você que quando eu me encontrei com Jesus, os meus olhos foram abertos. Hoje eu posso ver claramente
quem é Jesus e o que ele fez por mim, né? Enquanto os seus olhos estiverem com escamas fechados, você pode dizer que ama Jesus, que o adora, que ele é tudo para você, frequentar uma igreja e continuar praticando o pecado, achando que está tudo certo. A cegueira, a pior cegueira é a cegueira espiritual, que não deixa ver a sua real condição, e quem você é, e quem você se tornou e o que você tem feito. Será que você não está nessa condição? Quando seus olhos se abrem, sua vida muda. De Saulo passou a ser Paulo, Paulo de Tarso. Um grande ganhador de alma, ele se tornou, assim como ele era extremo zeloso pela lei de Moisés e se tornou um grande fariseu da época, ele se tornou um grande cristão e será um dos maiores evangelistas do Novo Testamento. Deixe Deus usar você. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Vamos continuar nesse capítulo.